Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E, A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 2, A Cumplicidade na Obra do Senhor. Autor, Pedro Dong. Título da semana 2, Destinatário Timóteo, parte 2. Terça-feira. Ler com oração Atos 14, 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Princípios importantes para a obra do Senhor. Leiamos. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Atos capítulo 13, versículo 1. O último nome dessa lista é o de Saulo. Barnabé foi buscá-lo em Tarso, e ele serviu em Antioquia durante 1 ano, junto com os irmãos. Entretanto, o Espírito tinha pressa, pois precisava realizar uma obra. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Capítulo 13, versículo 2. Como o Espírito Santo falou? O Espírito Santo falou no espírito de cada um desses 5 líderes que tiveram a percepção do que lhes era falado. O Espírito Santo atua em nosso interior, principalmente nos líderes da igreja, que têm mais sensibilidade a seu falar. Continuando, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Atos 13, 4. Eles foram separados e enviados pelo Espírito Santo. O Espírito mandou separar o primeiro e o último dentre os 5 da liderança de Antioquia. Eles foram então para Chipre e, nesse meio tempo, passaram por muitas dificuldades no mar. Em Perge, João Marcos não aguentou as dificuldades da obra e voltou para Jerusalém. A despeito disso, há um princípio importante que precisamos aprender. Sempre incluir jovens no serviço ao Senhor. Sempre aperfeiçoar alguém mais jovem que nós. Mais tarde, João Marcos se tornou útil tanto para Pedro como para Paulo. Mesmo que um jovem não suporte dificuldades, não devemos desistir dele. Ainda na primeira viagem, quando chegaram a Antioquia da Psídia, Paulo levantou-se para falar aos judeus. Desse momento em diante, o Espírito Santo passou a usar Paulo como canal da palavra profética. Foi a partir daí que a ordem entre os dois foi mudada. No início era Barnabé e Saulo, mas em Antioquia da Psídia, o Espírito Santo já estava evidenciando os dons de Paulo. Não vemos da parte de Barnabé nenhum ressentimento ou contestação quanto a isso. Ele não disse: já que fui colocado em segundo lugar, não vou cooperar com tanto afinco. Aqui podemos aprender um segundo princípio. Na obra do Senhor, não deve haver o conceito de posição. Devemos obedecer à ordem estabelecida pelo Espírito. Assim seremos abençoados. É simples. Se a obra é do Espírito, Ele é o responsável. Não devemos ficar chateados, mas devemos dizer sim e amém. O conceito de posição é humano. O importante é sermos todos usados pelo Senhor para fazer a obra segundo a vontade do Pai. Depois de Antioquia da Psídia, partiram para Icônio, onde enfrentaram perseguição e tumulto. Eles, por isso, fugiram para Listra e Derbe. A família de Timóteo era de Listra. Ali Paulo curou um homem aleijado de nascença e, ao ver isso, o povo queria fazê-los deuses. Então, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio,
instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Versículo 19. Aquelas pedras não eram pedrinhas de estilingue, eram bem maiores. Se algumas atingissem determinado lugar na cabeça, resultaria em traumatismo craniano e morte certa. Mas o Senhor guardou a Paulo. Louvado seja o Senhor. O Senhor precisa revestir-nos desse espírito no fim dos tempos. Somos os trabalhadores da última hora, somos o pequenino rebanho. Não temos muita força. Em dificuldade, perseguição, sofrimento, nós nos levantamos e seguimos em frente. Não temos medo porque essa obra é do Espírito. Estou relatando essas experiências fortes de Paulo em suas passagens por Icônio, Listra e Derbe, porque a família de Timóteo foi salva ali. Refiro-me à sua avó Lóide, à sua mãe Eunice e ao próprio Timóteo. Estimamos, pelos relatos históricos, que Timóteo, na época dessa primeira viagem, tivesse cerca de 15 anos de idade. Portanto, cuidemos bem de nossas crianças. Desde a infância, vamos implantar a palavra de Deus como semente nelas. Vamos investir também em nossos adolescentes, pois Timóteo se converteu nessa faixa etária. Depois de ter sido apedrejado e dado como morto, Paulo levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, do versículo 20 ao 22. Tanto Paulo quanto Barnabé foram modelos, dando exemplo de que não tinham medo das tribulações, uma vez que é por meio de muitas lutas que se consegue entrar no reino de Deus. Isso marcou fortemente Lóide, Eunice e o adolescente Timóteo. A educação de Timóteo nas Escrituras foi dada pela mãe e pela avó. Ele cresceu no ambiente da palavra de Deus e da fé. Aqueles que cuidam de adolescentes e jovens têm uma responsabilidade muito grande. Vocês podem ter nas mãos futuros Timóteos. Ao preparar as pessoas, primeiramente precisamos levá-las a receber a palavra profética. Timóteo recebeu a palavra tanto de sua família quanto do apóstolo Paulo. Por isso ele foi educado dessa forma e obteve tanta bênção. Aqui está o segredo. Se você quer ter uma vida abençoada, fique bem perto da palavra que o Senhor está falando. Se estiver alinhado com a palavra profética, tudo fluirá como um rio do Espírito em sua vida. Até sua profissão secular correrá bem, porque você está debaixo da direção do Espírito, alinhado com a palavra de Deus. Falo isso por experiência própria. Sejamos como um Timóteo em preparação. Pergunta de hoje: quais são os princípios vistos nos textos de hoje para o serviço na obra do Senhor? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.